Olá, sou Gustavo, professor da IFNMG, e hoje nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo o Teorema de Rowley e o Teorema do Valor Médio. Então aqui eu fiz um breve resumo sobre esses dois teoremas. Então o Teorema de Rowley fala o seguinte: se f é uma função contínua em um intervalo fechado AB, derivável nesse intervalo aberto AB, e o f de A é igual ao f de B, então existe um número C pertencente ao intervalo aberto AB, tal que a derivada de f aplicada em C vale zero. Para a gente visualizar esse teorema, nós temos aqui o gráfico de uma certa função f, e essa função satisfaz todas essas hipóteses. Essa função ela é contínua no intervalo fechado de A até B, ela é derivável no intervalo aberto de A até B, e o f de A é igual ao f de B, como está indicado aqui. Então, o teorema garante que existe um número C cuja derivada de f aplicada em C vale zero. Então, neste caso aqui, note que nós temos dois valores de C, tal que isso acontece. No caso, esse valor aqui de C, vou chamar aqui de C1, e esse outro valor de C aqui, que eu vou chamar de C2. Note que a reta tangente nesses dois pontos é a reta tangente horizontal, que indica que, de fato, a derivada de f aplicada a esses pontos vale zero. Já o teorema do valor médio fala o seguinte: se f é uma função contínua no intervalo fechado AB e f é derivável no intervalo aberto AB, então existe um C pertencente ao intervalo aberto AB, tal que a derivada de f aplicada em C é dado por essa expressão. E aqui nós temos um gráfico da função f que satisfaz essas hipóteses. F é uma função contínua, derivável, então existe esse número C, tal que isso aqui acontece. Se nós formos analisar essa situação, se eu construir a reta que passa por esses dois pontos, o ponto AF de A e o ponto BF de B, a inclinação dessa reta, ou seja, a tangente desse ângulo aqui, a tangente desse ângulo vai ser justamente f de B menos f de A dividido por B menos A. E note que no intervalo aberto aqui de A até B, existe um número C, tal que a reta tangente aqui em C tem a mesma inclinação que essa reta que eu fiz em vermelho, que é o que justamente o teorema do valor médio garante. Então, o teorema garante que existe um número C entre A e B, tal que a inclinação da reta tangente aqui em C é dado por f de B menos f de A dividido por B menos A. O teorema do valor médio possui algumas aplicações importantes. A primeira delas fala o seguinte: se nós temos uma função cuja derivada é igual a zero para todo x pertencente ao intervalo aberto AB, então essa função f ela é uma função constante neste intervalo aberto AB. E a segunda delas, se a derivada de uma função f é igual à derivada de uma outra função, no caso aqui g, para todo x pertencente ao intervalo aberto AB, então a função f vai ser a função g mais uma constante para todo x pertencente ao intervalo aberto AB, ou seja, essas duas funções f e g, elas diferem por uma constante. Sendo assim, vamos fazer aqui o primeiro exemplo. Considere a função f, definida por f de x igual x mais 4 sobre x, encontre um número c que satisfaz a conclusão do teorema do valor médio no intervalo fechado de 1 até 8. Então, note que essa função f ela é uma função contínua nesse intervalo fechado de 1 até 8, e ela também vai ser derivável nesse intervalo, no caso aberto, de 1 até 8. Na verdade, essa função aqui
ela só não vai ser contínua e derivável quando x vale zero, e zero não pertence a esse intervalo. Isso significa que essa função f satisfaz todas as hipóteses do teorema do valor médio. Então, pelo teorema do valor médio, nós sabemos que vai existir um número c pertencente ao intervalo aberto de 1 até 8, tal que a derivada de f aplicada em c vai ser igual o f de 8 menos f de 1 dividido por 8 menos 1. Então, o que a gente vai fazer é determinar que número c é esse. Para isso, nós vamos continuar esse cálculo. Se eu for fazer o f de 8, basta substituir aqui o x pelo 8. Então, eu vou obter 8 mais 4 dividido por 8, que vai ficar 8 mais 1 sobre 2. Então, isso aqui é o f de 8, menos o f de 1, substituindo o x pelo 1, nós vamos obter 1 mais 4. Então, nós vamos obter isso aqui dividido por 7. Fazendo esses cálculos, aqui eu vou obter 5. Como tem um menos antes do parênteses, vou ficar com menos 5. Então, 8 menos 5 é 3. Então, vai ficar 3 mais meio dividido por 7. 3 mais meio vai ser igual a, o mínimo aqui é 2. 2 dividido por 1 é 2 vezes 3 é 6. 2 dividido por 2 é 1 vezes 1 é 1. Dividido por 7. Então, aqui nós vamos obter 7 sobre 2 dividido por 7. Divisão de fração. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é 7 sobre 1. Então, vai ficar 1 sobre 7. Cancela o 7, sobra meio. Ou seja, nós temos que procurar que número c, cuja derivada de f aplicada em c é igual a meio. Agora, nós devemos calcular a derivada da função f. Como a função f é dada por x mais 4 sobre x, a derivada de f vai ser igual a derivada de x é 1, mais derivada de 4 sobre x é 4 vezes a derivada de 1 sobre x, que é igual a menos 1 dividido por x quadrado. Então, essa derivada vai ficar 1 menos 4 dividido por x quadrado. Como nós estamos aqui calculando a derivada aplicada em c, então a derivada de f aplicada em c, no lugar do x, eu vou substituir o c. Vou obter 1 menos 4 dividido por c ao quadrado. Então, agora, juntando essas duas informações, eu vou substituir a derivada de f aplicada em c aqui, que é igual a meio. Então, nós vamos obter que 1 menos 4 dividido por c ao quadrado é igual a meio. O 1 está positivo, passa o negativo. Menos 4 dividido por c ao quadrado é igual a meio menos 1, que é menos meio. Vou multiplicar aqui ambos os lados por menos 1. 4 sobre c ao quadrado é igual a meio. Multiplicando cruzado, c ao quadrado é igual a 8. Isso significa que c vai ser mais ou menos raiz de 8. Portanto, c vai ser mais ou menos 2 raiz de 2. Mas, como c tem que pertencer ao intervalo de 1 até 8, o intervalo aberto, então a nossa resposta aqui nós consideramos somente o valor positivo. Então, c vai ser 1 mais 2 raiz de 2, e essa é a resposta. Exemplo 2. Seja f uma função contínua e derivável para todo x em R. Se a derivada de f é igual a 2 para todo x real e o f de 0 é igual a 5, mostre que, na verdade, essa função só pode ser a função 2x mais 5 para todo x real.
Então, neste caso aqui, nós vamos estar utilizando uma daquelas aplicações do teorema do valor médio. Então, considere, então, seja g de x essa função 2x mais 5 e, dadas essa função f, que satisfaz esses dois itens, e essa função g, eu vou definir uma função h dada por f de x menos essa função g de x aqui. Note o seguinte, essa função h ela vai ser uma função derivável, porque f é derivável e g também é derivável. Além disso, a derivada da função h vai ser a derivada da função f menos a derivada da função g. A derivada da função f nós sabemos que vale 2, por hipótese. A derivada da função g, basta calcular essa derivada aqui, que também vale 2. Então, a derivada dessa função h é igual a zero para todo x real. Para todo x real. Então, nós sabemos que se a derivada de uma função vale zero para todo x real, isso significa que essa função h é uma função constante, ou seja, h de x vai ser igual a k para todo x em R, onde k é uma constante, ou seja, é um número real. E se h de x é igual a k, h de x vai ser f de x menos g de x, então f de x menos g de x é igual a k. Isso significa que a nossa função f vai ser a função g de x mais k, mas g de x é 2x mais 5. Portanto, de acordo com esses cálculos, f de x vai ser igual a 2x mais 5 mais k, onde k é uma constante real. Agora nós vamos utilizar essa segunda informação para determinar o valor desse k, pois nós sabemos que o f de 0 deve ser 5. Então, fazendo o f de 0, utilizando essa expressão, nós vamos obter 5 mais k, sendo que o f de 0 aqui vale 5. Isso significa que o k só pode ser 0. E se o k é 0, a função f vai ser igual a 2x mais 5, como nós queríamos provar. Exemplo 3. Seja f de x igual a módulo de x menos 1. Mostra que não existe c satisfazendo essa expressão aqui, que é aquela expressão do teorema do valor médio. Isso contradiz o teorema do valor médio? Então, primeiro nós vamos mostrar que não existe c satisfazendo isso. Depois nós vamos comparar esse resultado com o teorema do valor médio. Então, nós devemos mostrar que não existe um c tal que a derivada de f aplicada em c é igual a essa expressão. Como nós temos aqui a função f, calculando o f de 3, nós vamos obter um módulo de 2, que nós sabemos que é 2, menos f de 0. Se eu calcular o f de 0 é módulo de menos 1, que é igual a 1. E aqui 3 menos 0 é 3. Ou seja, nós temos que mostrar que não existe c tal que a derivada de f em c é igual a 1/3. O que a gente deve fazer então é analisar a derivada dessa função f. Como a função f é definida por um módulo, no caso módulo de x menos 1, então essa função vai ser definida por duas sentenças. Então essa função vai valer x menos 1 se o x menos 1 for maior ou igual a 0, ou menos x menos 1 se x menos 1 for menor do que 0. Então, a gente sabe que isso aqui acontece pela definição do módulo. Portanto, a função f vai ser igual a x menos 1
se o x for maior ou igual a 1, né? Aqui nós temos um menos 1 passa para o outro lado mais 1, e ela vai valer menos x mais 1, multiplicando o menos aqui ao parêntese, se o x for menor que 1. Note que essa função f, ela não é derivável em x igual a 1, pois, calculando a derivada de f em 1, de acordo com a definição formal de limite, nós vamos obter que o limite de h tendendo a zero do f de 1 mais h menos f de 1 dividido por h. Fazendo aqui essas substituições, nós vamos obter o limite de h tendendo a zero, f de 1 mais h vai ficar módulo de 1 mais h menos 1, que é módulo de h, menos o f de 1 vai dar zero, dividido por h. E nós sabemos que quando h tende a zero pela direita, esse limite vale infinito, e se h tende a zero pela esquerda, o limite vai ser menos infinito. Portanto, esse limite aqui não existe. Se esse limite não existe, então essa função de fato não é derivável em x igual a 1. Note que quando nós escrevemos essa expressão aqui, fazendo um comparativo lá com o teorema do valor médio, isso significa que o c pertence ao intervalo de 0 até 3. Pelo que a gente acabou de mostrar aqui embaixo, se o c fosse 1, a derivada de f aplicada em c não iria existir. Então, como nesse caso a derivada de f aplicada em c tem que dar 1/3, nós sabemos que o c não pode ser 1. E se o c for um número menor do que 1 e maior do que 0, nós utilizaríamos essa fórmula para o cálculo da derivada de f aplicada em c e, de acordo com essa fórmula, a derivada daria menos 1, ou seja, não dá 1/3, e para outra possibilidade, ou seja, quando o x é maior do que 1 e menor do que 3, nós teríamos que utilizar essa fórmula e a derivada de f, neste caso aqui, valeria 1. Então, de qualquer forma, né, para qualquer c nesse intervalo aqui de 0 até 3, a derivada nunca vai dar 1/3. A derivada não vai existir quando x é 1. Quando x for maior do que 0 e menor do que 1, a derivada vai dar menos 1. E se o x for maior do que 1 e menor do que 3, a derivada vai dar 1 positivo. Né? Então, de fato, não existe um c satisfazendo essa expressão aqui. Agora, isso contradiz o teorema do valor médio? Não. Por que que isso não contradiz o teorema do valor médio? Pois essa função f, ela não é derivável em 1, como nós vimos aqui. E 1 pertence a esse intervalo aqui de 0 até 3. Então, por esse motivo, né, esse resultado aqui não contradiz o teorema do valor médio. Exemplo 4. Verifique que a função f de x igual a 1 menos raiz cúbica de x² é tal que f de menos 1 é igual a f de 1 e, contudo, não existe o número c no intervalo de menos 1 até 1 aberto, satisfazendo a derivada de f aplicada em c igual a 0. Isso contradiz o teorema de Rowley? Né? Então, primeiro, vamos verificar que o f de menos 1 é igual ao f de 1. f de menos 1, seguindo a fórmula da função, vai ser 1 menos raiz cúbica de menos 1 ao quadrado, que vai dar 1 menos raiz cúbica de 1, que vale 1, ou seja, f de menos 1 é 0, que vai dar igual ao f
de 1. Né? Então, de fato, o f de menos 1 é igual ao f de 1. Agora, nós devemos mostrar que não existe um número c no intervalo aqui de menos 1 até 1, tal que a derivada de f aplicada em c vale zero. Calculando a derivada de f, nós vamos obter a derivada de 1 é zero. Agora, essa expressão aqui eu posso escrever como x elevado a 2/3. Então, nós vamos obter menos derivada de x elevado a 2/3 vai ser 2/3 vezes x elevado a 2/3 menos 1, que é menos 1/3. Então, a derivada de f vai ser menos 2/3 vezes 1 dividido por raiz cúbica de x. Portanto, a derivada de f em x é menos 2/3 vezes 1 dividido por raiz cúbica de x. Note que, igualando essa expressão a zero, né, pois nós devemos mostrar que não existe c no intervalo aberto de menos 1 a 1, tal que a derivada de f aplicada em c vale zero. Então, igualando aqui a derivada a zero, né, nós vamos obter uma contradição, né, pois aqui esse elemento está dividindo, vou passar aqui multiplicando, então nós teríamos que menos 2/3 vai ser igual isso vezes zero, que é igual a zero. Né? Ou seja, não existe x, né, como isso aqui é falso, não existe um valor que você substituir aqui, cuja derivada, né, cujo resultado aqui dá zero. Ou seja, não existe um c, tal que a derivada de f em c vale zero. Em particular, não existe o c no intervalo de menos 1 até 1, tal que a derivada de f aplicada em c vale zero. Mas isso contradiz o teorema de Rule? Nesse caso, não, pois nós sabemos que essa função f, né, a derivada de f vai ser menos 2/3 vezes 1 dividido por raiz cúbica de x. Essa função não é derivável no intervalo aberto de menos 1 até zero. No caso, nós sabemos que ela não é derivável em zero. Portanto, né, isso que a gente acabou de mostrar aqui não contradiz o teorema de Rule. Com isso, nós finalizamos o exemplo e a aula.